da Lei. Dicas de Direito Institucional para a Brigada Militar com o Major Hélio Schauren. Fala, combatentes, tudo certo? Aqui professor Hélio Schauren, da SBM. Quero desejar a vocês que tenham um ótimo dia de estudo. E hoje nós vamos trazer alguns conceitos do nosso estatuto, da nossa Lei 10.990, lá de 97, que traz no seu artigo 4º até o 8º alguns conceitos básicos, principalmente no tocante à figura do militar estadual. A figura é essa que sofreu uma alteração legislativa importante, constitucional, importante na emenda constitucional 98, em que os militares deixaram de ser considerados servidores, simples servidores, para ser considerados, então, os militares da União e os militares do Estado. Certo? Bom, então a nossa Lei 10.990, no seu artigo 4º ao 8º, nos traz conceitos inerentes à figura desse agente da administração pública, conhecido, no nosso caso, então, como militar estadual. Lembrando que a nossa Lei 10.990 é o nosso estatuto da Brigada Militar e é uma legislação que também foi organizada e editada em formato de e-book pela editora da SBM e que está disponível para ser adquirida no site como uma ferramenta indispensável na organização dos estudos, principalmente para aqueles que estão atrasados nos seus estudos, ou então para aqueles que estão avançados e precisam de uma ferramenta que seja útil para dar aquela última revisada no conteúdo. Então, um mapa mental bem organizado, um mapa mental bem objetivo, um mapa mental com os conceitos destacados, com os principais elementos indicativos da norma administrativa colocado de forma explícita, faz com que o candidato, com que o aluno, ou até mesmo o professor que queira organizar aulas de direito administrativo, de direito institucional, possa se servir de uma maneira prática e efetiva desses elementos, destes conceitos normativos, e possa fazer a sua revisão, o seu estudo ou a sua organização de sua aula de uma maneira bem mais efetiva e dinâmica. Certo? Então o nosso e-book está disponível não só do Estatuto, da 10.990, mas também da Lei de Organização Básica e da Lei de Carreiras, a 10.991 e a 10.992, bem como o nosso RDBM. Certo? Bom, então vamos lá. O nosso conceito de militar estadual, ele vai englobar a carreira policial militar, vai englobar o serviço policial militar e alguns conceitos importantes, como o conceito na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço em atividade ou em atividade policial militar. Então, os nossos militares estaduais, eles possuem um regime jurídico próprio. Bom, o que é regime jurídico? Essa é uma questão que, durante as aulas nas universidades, eu sempre fui muito demandado porque as pessoas tratavam isso como algo difícil, complexo. Mas o que é regime jurídico do servidor civil, regime jurídico do militar, regime jurídico do estatutário? Pessoal, regime jurídico nada mais é do que o conjunto de normas que regulamentam determinada atividade, determinado serviço. Então, o regime jurídico é o conjunto das normas administrativas que vão regulamentar, que vão determinar como aquele serviço, como aquela atividade, como aquele servidor, como aquele agente público deve agir. Porque a gente lembra, e nas aulas passadas nós já tratamos sobre isso, como quando trouxemos aqui conceitos relativos ao direito administrativo, advindos da moderna concepção de administração pública,
de que o princípio da legalidade estrita só permite com que o administrador faça aquilo que a lei permite que ele faça ou determine que ele faça. Então, a carreira, a atividade, a organização, todas essas nuances da administração deverão estar absolutamente e estritamente embasadas em lei. Bom, e esse conjunto de leis, esse conjunto de decretos, esse conjunto de normas jurídicas, englobando aqui a totalidade, nada mais é do que o regime jurídico próprio. Então, o regime jurídico é o caderno normativo referente a determinada, no nosso caso aqui, carreira dos militares estaduais. E está definido na Constituição Federal, está definido na Constituição Estadual e em legislações esparsas, como a nossa própria 10.990. Na Constituição Federal, então, apenas para modo ilustrativo aqui, nós vamos ter os militares estaduais no artigo 14, no 37, no 39, no 40, no 42 o conceito de militar estadual, explícito. No 142, nos traz o conceito dos militares da União, e aí aquele espelhamento das regras, e o 144 que traz as organizações de segurança pública. A Constituição do nosso Estado, do Estado do Rio Grande do Sul, no nosso caso aqui, Brigada Militar, a gente está na internet para o mundo inteiro, mas estamos falando sobre legislação administrativa da Brigada Militar, mais especificamente o nosso Estatuto, a Lei 10.990, que remonta ao ano de 1997. Nós temos diversos artigos, do 29, o artigo, dentro do artigo 30, ali, o 31 ao 33, 35, 38, 40, até o 48, tratam especificamente militares estaduais, o 59, o 60, o 82, 104, 106, 124, 125, 127, 129, 132 e nas disposições constitucionais transitórias, que são aquelas normas constitucionais que foram aplicadas durante a transição de uma Constituição para outra. No caso da Constituição Estadual aqui, remonta lá ao final dos anos 80, que foi posterior então à Constituição do Brasil, nossa Constituição Federal. Logo depois foi editada a Constituição dos Estados, se adequando. E, com a evolução das emendas constitucionais, fazendo aquele retalho constitucional, o poder constituinte derivado, trazendo então diversas outros elementos conforme ia mudando a legislação e tivesse reflexo então no nosso conceito de militar estadual. Bom, primeiro conceito, de serviço policial militar. O que é o serviço policial militar? Nada mais é, e aqui é uma questão de concurso, letra fria de lei, o exercício de atividades inerentes à Brigada Militar, compreendendo todos os encargos legais. Vejam aqui, mais um reflexo do nosso princípio da legalidade. Os encargos legais. Mais um princípio da disciplina. Quando a gente trata, então, da obediência estrita às ordens e às normas legais. Certo? Bom, os militares estaduais também trazem o conceito de carreira policial militar, decorrente dessa estrutura. Essa carreira policial militar, então, ela reflete uma atividade contínua, inteiramente devotada às finalidades da BM, que se denomina atividade policial militar. Então, a carreira vai se consubstanciar na execução da atividade policial militar, que é privativa do pessoal da ativa. Olha o bizu para o concurso. Privativa do pessoal da ativa. Inicia com o ingresso na Brigada Militar, onde nós vamos entrar para o mundo, para a instituição Brigada Militar, e obedece à sequência dos graus hierárquicos. Vejam, pessoal, e aí vem o reflexo de outras aulas que aqui tivemos, da hierarquia e da disciplina. A hierarquia, a organização da brigada em postos e graduações. E a disciplina, a obediência integral às ordens e normas regulamentares. Certo? Bom, e os conceitos trazidos pela 10.990 terminam
nos demonstrando alguns diversos vocábulos que podem aparecer em concurso, então é importante que a gente saiba ao que eles se referem. Tá? Então, os conceitos de na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, policial em atividade ou militar estadual em atividade policial militar. O que é isso? Todos estes conceitos, eles equivalem, são equivalentes ao desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar ou considerada de natureza policial militar nas organizações policiais militares, bem como, quando previsto em lei ou regulamento, em outros órgãos do Estado. Ou seja, inclusive com a possibilidade de cedência do militar estadual para outros órgãos, por exemplo, para uma Secretaria de Segurança, que é algo muito comum de ocorrer, em que militares estaduais ocupam, então, cargos em comissão, em secretarias diversas, para levar o seu conhecimento, a sua expertise e desempenhar funções de assessoramento, de direção, dentro desses outros órgãos, certo? Então, todos estes conceitos, na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço da ativa, policial em serviço, militar estadual em atividade ou atividade policial militar, nada mais são do que o desempenho destes cargos, comissão, encargo, incumbência, missão, serviço ou atividade policial militar, considerada de natureza policial militar, bem como previsto em lei ou regulamento. Vejam bem, voltamos para aquela questão. Sempre qualquer dessas atividades deverá ter previsão normativa, previsão em norma jurídica, em homenagem ao princípio da legalidade estrita. Certo, pessoal? E como é que, professor, como é que isso aí está no nosso livro, então, de mapas mentais e estatutos? Só para vocês terem uma ideia como a gente organizou toda essa leitura, todo esse estudo que a gente acabou de verificar aqui nos conceitos da Lei 10.990, do nosso Estatuto, lá do artigo 4º até o artigo 8º. Tá dessa forma. Vejam que, então, que a gente traz uma aula inteira em uma página do nosso livro, trazendo a figura jurídica do militar estadual, com seu regime jurídico próprio, definido na Constituição e nas legislações, e os principais conceitos de serviço policial militar, de carreira policial militar, e os conceitos na ativa, da ativa e os seus correlatos, que equivale a desempenho de cargo, encargo, incumbência ou missão, que nós vimos, inclusive, podendo ser executado em outros órgãos. Este universo, então, da atividade policial militar, desempenhada pelos militares estaduais, que desempenham uma função precípua de Estado, qual seja a segurança pública. Tanto na preservação, e que vai aí englobar não só a manutenção da ordem, mas também a restituição ao seu status quo, quando essa ordem for abalada, e também, o que é muito importante, a qualificação dessa ordem pública, ou seja, a melhoria dessa ordem pública. Essa é uma função importantíssima das polícias militares, e aqui no nosso caso da Brigada Militar, que é a melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade, aqui na nossa sociedade gaúcha. Certo, pessoal? Então, essas lições estão todas no nosso e-book, organizada de forma didática, como vocês podem ver. Espero que tenha sido profícuo para vocês, agradeço a atenção de todos. Peço novamente que nos acompanhem nas nossas redes sociais, acompanhem a escola dos oficiais da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares, uma escola diferente, um curso de Direito voltado às carreiras militares, um curso que tem como escopo o ingresso nas nossas fileiras, de forma qualificada, trazendo como base do seu estudo o direito militar, seja ele
na seara administrativa, na seara penal, as suas intercorrências na seara civil. Então, é com muita satisfação que eu aceitei o convite de vir fazer parte desse time muito forte da ESBM, com professores de alto gabarito, professores que conhecem a realidade da profissão, conhecem a realidade da carreira, conhecem a organização do Estado como ninguém. Aí podem dar para vocês aí os melhores ensinamentos, os melhores conceitos e as doutrinas mais modernas sobre os assuntos da caserna. Certo? Quero agradecer mais uma vez ao Lorenzo, que está aqui comigo, e dizer para vocês que curtam as nossas redes sociais, acompanhem as publicações da ESBM e continuem firmes em seu propósito e seus estudos. Valeu? Até a próxima! ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.